Todo e-mail do palestrante que ele envia para se apresentar precisa necessariamente ter um Media Kit, porque se você consegue despertar essa curiosidade, essa vontade no cliente de querer saber mais sobre você, você precisa carregar ele para outro ponto de contato seu. O e-mail é um ponto de contato, o Media Kit é um outro ponto de contato. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Oratória Digital. Nesse programa semanal, eu reajo e analiso 3 e-mails de palestrantes que pediram para fazer parte da minha agência de palestras. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é te mostrar tudo o que você pode colocar no e-mail que te afasta ou te aproxima de possíveis contratantes de palestras. E isso vai te ajudar a ser mais eficiente nas suas prospecções, nos e-mails que você envia para os seus possíveis clientes. E eu espero que esses possíveis clientes sejam empresas, o melhor tipo de contratante de palestras do mercado. E quem sou eu? Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E hoje é o nosso 4º episódio do Oratória Digital. E por que esse nome, Oratória Digital? Da onde eu tirei isso? Oratória Digital, porque todo palestrante, você palestrante que está aí me ouvindo, eu tenho certeza que é um excelente orador em cima do palco. Mas a maioria dos palestrantes são péssimos oradores digitais, como você vai ver aqui nesse 4º episódio do Oratória Digital. No e-mail, os palestrantes deixam muito a desejar. Olha só, eu sempre falo em todo episódio do Oratória Digital que os seus e-mails, eles precisam ser sustentados por 4 pilares. E se algum desses 4 pilares que eu vou te falar estiver faltando no seu e-mail, as probabilidades de você ser ignorado, do seu e-mail ser literalmente ignorado, ou você ser jogado no spam, são altíssimas. Quais são esses 4 pilares? Seu e-mail precisa ser simples, precisa ter um objetivo claro, precisa ser atrativo e precisa ser interessante. Se qualquer um desses 4 pilares estiver faltando, a potência de interesse do seu e-mail diminui a cada pilar que estiver faltando. Então, se estiver faltando um pilar, você perde um ponto de atratividade, de interesse. Se estiver faltando 2, você perde também assim consecutivamente. Você entendeu, né? Hoje eu vou trazer 3 e-mails aqui de palestrantes que enviaram e-mails aqui para mim, pedindo para fazer parte da minha agência, e a gente vai analisar quais desses 4 pilares estão faltando nos e-mails deles. Vamos lá, deixa eu já compartilhar aqui a minha tela. Você que está assistindo esse episódio do Oratória Digital gravado ou de repente aí ao vivo no Instagram, eu vou compartilhar minha tela e nessa tela eu vou mostrar aqui esses e-mails que eu recebi, tá? Então, se você tiver possibilidade, assista aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, ou vai lá no YouTube, dá uma fuçada, vê se esse episódio já está editado e disponibilizado, caso você esteja me ouvindo aí no Spotify, porque eu vou compartilhar os e-mails aqui na minha tela, então você vai poder ver as mancadas que esses caras cometeram. Então você que está aí no YouTube já está vendo a minha tela, você já está vendo aí o jeito como eu organizo meu e-mail. Se você está vendo, você vê que do lado direito eu tenho um preview desses e-mails que eu recebi. Tá vendo ali que eu deixei 4 e-mails e desses 4 eu vou analisar 3, vou analisar rapidamente os 4, mas tem 3 ali que a gente vai analisar com mais profundidade. E ali do lado direito você vê que eu tenho um preview do e-mail. Ele não me mostra todo o e-mail, caso o e-mail seja longo, mas eu já consigo ver um pedacinho ali do e-mail. E essa organização me ajuda a ganhar tempo, porque muitas vezes eu não preciso abrir o e-mail para ver o que está escrito ali, tá? Eu acredito que muitas empresas utilizam esse mesmo layout de e-mail para ganhar tempo. Então você já consegue pegar um macete só de saber disso, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro e-mail a ser analisado. Você aí que está me ouvindo pelo Spotify, que não está vendo os slides, é óbvio que eu não vou abrir o nome dessas pessoas, desses palestrantes que entraram em contato comigo para preservar a identidade deles. Então a gente vai precisar inventar alguns nomes aqui para poder falar sobre essa pessoa. Bom, esse primeiro e-mail, vamos supor que esse cara aqui é o Rogério. Então, o Rogério entrou em contato comigo, mandou e-mail, vamos ler o e-mail dele aqui rapidinho. Ele escreveu o seguinte: bom dia, me chamo Rogério, atualmente moro em Guaratinguetá, São Paulo. Ocasionalmente ministro palestras em algumas áreas específicas, mas sempre voltada para superação,
liderança, motivação e também religiosa. Fui abandonado pela minha mãe com 1 ano de idade. Fui acolhido por um padre alemão que também fundou e aí coloca o nome da instituição, e que hoje se espalhou pelo mundo todo. Tenho uma história vivida mundo afora e adquiri várias experiências. Gostaria de tornar minhas palestras profissionais. Vocês podem me ajudar? Obrigado. Então, depois de ler o e-mail aqui do Rogério, vamos levantar os 4 pilares para ver se tem algum pilar que faltou aqui no e-mail do Rogério e como que a falta desse pilar impactou a eficiência do e-mail dele. Então, se você se lembra bem, os 4 pilares aqui que todo palestrante precisa ter caso ele vá prospectar, se apresentar para alguma empresa são simplicidade, objetivo claro, atratividade e interesse. Você precisa ter esses 4 pilares. O e-mail do Rogério é simples? É super simples. 3 linhas, matou ali rapidinho. Ganhou um ponto aqui na simplicidade. O objetivo está claro? Está claro. O objetivo talvez não seja o melhor dos objetivos, né? Mas está claro. Ele quer entender como a gente poderia ajudar ele a tornar as palestras dele profissionais. Aqui é um caso à parte, porque eu sou contratante de palestras, eu tenho a Motivação Palestra, sou cofundador da Motive, e, em paralelo, eu trago conteúdo para vocês, palestrantes. Eu informo vocês o que pode atrair e afastar clientes de perto de vocês, contratantes, o que vocês precisam fazer para fechar mais palestras com empresas, para se aproximar das agências. Mas eu sou um caso à parte. A maioria das outras agências de palestras, na verdade, eu acredito que 100% das outras agências não faz um trabalho assim como eu faço. Além de ter uma agência, compartilhar fundamentos do mercado de palestras corporativas com palestrantes. Então, se o Rogério envia esse e-mail para uma agência de palestras aleatória, perguntando como ela poderia tornar as palestras dele profissional, eu posso entender que ele quer a ajuda da agência para apresentar ele para os clientes, para levar ele para o mercado, ou seja, para tornar ele um palestrante profissional, fazendo uma suposição aqui do que ele deve estar imaginando. Então, esse é o objetivo do Rogério, ser apresentado para os clientes ali da agência de palestra. Bom, o objetivo dele está claro. Na minha opinião, não é eficiente. Se você já acompanha aqui os episódios dos nossos podcasts, do podcast Mercado de Palestras, você sabe muito bem a diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrantes. E você sabe que agências não agenciam palestrantes, não gerenciam a carreira de palestrantes. Apesar de ser meio que contraditório, se você não assistiu esses meus episódios em que eu falei o porquê, vai parecer meio contraditório sim, mas basicamente não agenciam palestrantes. Então, o objetivo do Rogério aqui com esse e-mail possivelmente não vai ser alcançado com a maioria das agências que ele entrar em contato, para não dizer com todas as agências que ele entrar em contato, tá? Então, apesar disso, sim, tem um objetivo claro. Aí aqui que a porca começa a torcer o rabo, porque nos 2 últimos pilares, dos nossos 4 pilares, que é onde o palestrante consegue ou não segurar aquela pessoa que ele está se comunicando ali por e-mail. Na atratividade e no interesse. O e-mail do Rogério é atrativo? Eu vou me colocar aqui no lugar de uma agência de palestras que tem interesse em oferecer para os seus clientes, ou seja, para o gerente de RH, o gerente de marketing, palestrantes que já despertam interesse. Ou seja, se um palestrante ainda não desperta interesse, eu não vou querer oferecer esse palestrante para o meu cliente, porque eu sei que o meu cliente não vai se interessar. E se ele não se interessar, não vai fechar comigo, vai fechar com um concorrente meu. Esse é o trabalho de uma agência de palestras, tá? Se o Rogério entrou em contato comigo aqui e eu sei que esse cara não desperta interesse, possivelmente eu não vou me sentir tentado, não vou me sentir disposto a oferecer a palestra dele para um dos meus clientes, que eu sei que são altas as chances do meu cliente não se interessar por esse cara aqui, entendeu? Então ele não é atrativo. Além do mais, aqui ele falou alguns temas das palestras dele, ele falou que ele fala sobre superação, sobre liderança, sobre motivação. Isso contou alguns pontos para o Rogério, porque está dentro esses aqui são tópicos e subtópicos que estão dentro dos 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas. Liderança, trabalho em equipe, superação, motivação, vendas,
política, liderança e economia. Esses são os 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas. E desses 6 temas, o Rogério fala aqui sobre liderança, sobre motivação, que está dentro dos 6 temas, e a superação é um subtema ali de motivação. Então, até que atrativo. Só que você percebe como a atratividade, ou seja, os temas que ele fala, e estão ligados ao que os meus clientes estão procurando, não está diretamente conectado com o objetivo do Rogério com esse e-mail. Ele poderia ter sido muito mais atrativo. Se ele tivesse dito, por exemplo, não teria sido eficiente, mas teria sido um pouquinho mais atrativo se ele tivesse dito, por exemplo, que está entrando em contato comigo para verificar se, sei lá, para ofertar as palestras de liderança, de motivação e de superação dele para os nossos clientes, porque ele sabe que as empresas procuram muito por esses temas. Olha só, o objetivo nesse caso estaria ligado com a atratividade. Os temas dele são atrativos para os meus clientes. E o objetivo dele está muito claro, ele quer que eu ofereça a palestra dele para os meus clientes que ele sabe que já estão procurando por esses temas específicos. Ele ganha uns pontinhos de atratividade, só que ele não zera a vida aqui nos e-mails dele, porque a Nath chegou aqui já me falando que tem perguntas. Se vocês tiverem perguntas, já vão deixando aí nos comentários, porque eu saio falando desembestado aqui, e eu não paro para ficar olhando o comentário não, senão eu me perco. O Wendel perguntou, Lucas, o que eu faço quando a empresa não tem interesse naquele momento, porém daqui 3 ou 4 meses ela vai fazer um evento? Bom, vamos lá, Wendel. Antes de tocar o barco aqui para continuar, eu vou responder sua pergunta. Isso que você acabou de falar nessa sua pergunta, uma empresa que não tem interesse nesse momento, mas daqui a alguns meses você sabe que eles vão fazer um evento, é o que eu chamo de estágios de interesse do cliente. Estágios de interesse do cliente. Existem 4 estágios de interesse do cliente. O estágio da inércia, e esse provavelmente é o estágio que esse cliente que você colocou aí nos comentários está. Qual é o estágio da inércia? É o estágio em que esse cliente ainda não está se movimentando para procurar por um palestrante. Por quê? Porque essa não é uma pauta ainda na empresa dele. Eles ainda não estão se preocupando com esse evento que vai acontecer. Tem outras prioridades ali no radar daquela empresa, no radar daquele gerente de RH ou daquele gerente de marketing. Então, o estágio de interesse que esse cara está é o estágio da inércia. Quando você entra em contato com clientes que estão no estágio da inércia, esses clientes muito provavelmente podem te ignorar. Por quê? Ele não está interessado nesse tipo de produto, nas palestras, nesse momento. Ele está em inércia em relação a palestrantes. Entendeu? E aí existem outros 3 estágios de interesse, que é o estágio do insight, onde ele já tem insights e que ele está cogitando realizar o evento. Por exemplo, daqui a 3 ou 4 meses você falou aí que o cara vai realizar um evento. Pode ser que daqui a 2 meses ele entre no estágio do insight. O evento já se tornou uma pauta, uma preocupação que ele precisa fazer acontecer. E aí ele começa a ter alguns insights de palestrantes. Então, aqui no estágio do insight, é mais provável que ele dê atenção para palestrantes que entrem em contato com ele, porque ele já está preocupado com isso. O terceiro estágio de interesse é o estágio do NIC, em que os palestrantes eles já começam a se movimentar para contratar, os contratantes, aliás, eles já começam a se movimentar para contratar palestrantes. E aí ele vai contratar os palestrantes que estão melhores ranqueados ali na pirâmide NIC, e tem o estágio do fã, que é o contratante que ele quer contratar de qualquer forma aquele palestrante que é o ídolo dele. Eu fiz um episódio do podcast Mercado de Palestras essa semana, falando exatamente sobre os 4 estágios de interesse do cliente. Foram 40 minutos falando sobre isso. Então me manda um direct lá no Instagram, @fica a dica palestrante. Então me manda um direct lá, que eu mando por direct para você esse episódio do PMP que eu fiz essa semana, beleza? Então é isso. Esse cara que você relatou, ele está no estágio de interesse que ele ainda não está procurando por um palestrante, ele está no estágio da inércia. E quando os clientes estão no estágio da inércia, o que o palestrante precisa fazer? Criar relacionamento, para que quando ele esteja no estágio do insight, no estágio do NIC, quando ele esteja se movimentando para contratar um palestrante, você, por já ter criado um relacionamento com ele, por ter criado um relacionamento de transformação, não de venda toda hora, venda, você gerou transformação, gerou valor para esse cara durante esse tempo em que ele está no insight, ele cogita, quando ele estiver no estágio do insight, ele tem insights
será que o Wendel não consegue me ajudar com esse evento que eu vou realizar? Então, espero que eu tenha te respondido. Qualquer coisa, se eu não te respondi, deixa aí nos comentários, tá? Bom, voltando aqui para o e-mail do Rogério, faltou atratividade. Na verdade, o e-mail dele, os temas de palestras que ele fala aqui, que ele relata aqui no e-mail dele que ele domina, são atrativos para os meus clientes. O que faltou foi ele ligar essa atratividade com o objetivo dele nesse e-mail, tá? E aí o último pilar do e-mail dele que ficou faltando, e esse pilar falta na maioria dos e-mails de todos os palestrantes, é ser um e-mail interessante. Como que você cria um e-mail interessante? A partir do momento que você gera curiosidade, que você gera interesse em mim. Como o palestrante pode desenvolver esse interesse, essa curiosidade? Criando uma coisa que eu chamo de posicionamento único. Posicionamento nada mais é do que uma ferramenta de marketing. O posicionamento te torna diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. E quando você cria um posicionamento diferente de qualquer outro palestrante e você joga isso daqui no seu e-mail, você gera curiosidade, você gera sensações em mim que me faz querer saber mais sobre você. Esse é o quarto pilar. E se o palestrante consegue criar com força um posicionamento único, ou seja, consegue criar aqui, estruturar o quarto pilar dele, o interesse, o cara muito provavelmente vai abrir as portas para você, porque ele vai querer saber mais sobre você, palestrante. E se ele quiser saber mais sobre você, você comete um erro enorme caso você tenha feito isso que o Rogério fez aqui no e-mail dele. Não colocar nenhum Media Kit. Aqui que está um grande problema. Todo e-mail do palestrante que ele envia para se apresentar precisa necessariamente ter um Media Kit, porque se você consegue despertar essa curiosidade, essa vontade no cliente de querer saber mais sobre você, você precisa carregar ele para outro ponto de contato seu. O e-mail é um ponto de contato, o Media Kit é um outro ponto de contato. A partir do momento que você gera curiosidade no contratante, o Media Kit vai complementar, vai alimentar o seu cliente, vai alimentar a curiosidade que o seu cliente sentiu por você. E aí, o Media Kit, o que precisa conter no seu Media Kit, já são outros 500 que eu vou trazer para vocês no podcast Mercado de Palestras. Acompanha os nossos episódios, tá? Então, essa é a análise do e-mail do Rogério. Vamos partir para a análise de um próximo e-mail. Então, a gente tem aqui um próximo e-mail, vamos colocar o nome nesse cara. Vamos chamar esse palestrante de Rodrigo. Todo episódio tem um Rodrigo, né? Vamos chamar esse palestrante aqui de Rodrigo. E esse é um e-mail que eu não vou analisar com profundidade. Eu trouxe esse e-mail aqui só para mostrar para vocês o quanto é importante que você, palestrante, seja eficiente no trabalho de gerar interesse, curiosidade, despertar vontade no cliente, naquela agência que você está se comunicando por e-mail. O quarto pilar, o interesse, o quarto pilar que precisa ter no seu e-mail e que a maioria dos palestrantes não conseguem despertar é importantíssimo. E um exemplo do quão importante é esse quarto pilar está aqui nesse e-mail que eu estou compartilhando com você. Olha o que esse cara escreveu. Olá, eu levei 10 anos para escrever um livro, mas agora vou publicá-lo. E gostaria que ele fosse prefaciado pelo ilustre Mário Sérgio Cortella. E aí eu falo para você, palestrante, caramba, eu estou atendendo aqui vários clientes todos os dias, eu tenho vários BOs para resolver, eu tenho várias coisas estratégicas para resolver na minha empresa. E aí um palestrante me manda um e-mail falando que ele demorou 10 anos para escrever um livro e gostaria de ser prefaciado pelo Mário Sérgio Cortella. Desculpa, com todo o respeito do mundo, é uma perca de tempo essa mensagem que esse palestrante mandou para mim. E se ele já perde o tempo aqui, o precioso tempo que ele poderia ganhar ao se comunicar com uma agência, e não precisa necessariamente ser com o Lucas, com qualquer outra agência, sabe? Escrevendo que ele gostaria de ser prefaciado pelo Cortella, e se eu poderia encaminhar o e-mail dele para o Cortella com esse pedido, sendo que eu sei que o Cortella muito provavelmente recebe e-mail de 200 mil pessoas, se eu, que sou o Lucas, já recebo esse monte de e-mails, imagina a quantidade que o Mário Sérgio Cortella deve receber. Então eu encaminhando isso aqui para o Cortella, provavelmente ele nem vai ver. Ou seja, o cara ele queimou munição aqui mandando essa mensagem para mim. Caramba! Um e-mail desse, se não fosse tão básico, tão simples aqui quanto ele escreveu, eu nem terminaria de ler. Eu não vou enviar esse e-mail para o Cortella. Eu sei que o Cortella não vai ler. Eu não vou perder o tempo. Eu me sinto perdendo tempo só de ler o e-mail aqui desse palestrante. Então, toda vez que você, palestrante, for se comunicar com qualquer empresa, com qualquer agência, tenha empatia em pensar como a sua mensagem
está aterrissando lá do outro lado, como a sua mensagem está caindo no colo da pessoa que vai ler o seu e-mail. Isso é extremamente importante. Como você está sendo percebido pelo seu possível cliente. É extremamente importante que você arquitete a forma como você está sendo percebido pela pessoa que está lendo o seu e-mail, que está recebendo a sua mensagem. Porque se você for percebido de uma forma top, você vai ganhar vários pontos com aquele contratante. Se você for percebido, como o nosso Rodrigo aqui desse e-mail está sendo percebido, você vai ser literalmente deletado da caixa de e-mail daquela pessoa. E aí ele termina aqui o e-mail dele. Eu também gostaria de saber como eu poderia me tornar um palestrante. E aí, qual a possibilidade que você acha desse cara aqui ser incluso numa agência de palestras que ele envia e-mail para ser incluso? Eu não vou nem passar os 4 pilares aqui nesse e-mail. Eu trouxe esse e-mail basicamente para você ver a quantidade de pessoas que entram em contato com a gente todos os dias, a quantidade de pessoas que possivelmente entram em contato com o gerente de RH, o gerente de marketing todos os dias, e o quão é importante você arquitetar a palestrante, a forma como você quer que o seu possível cliente te perceba, que o seu possível cliente te veja, para que você aumente a eficiência, a possibilidade dele te considerar como, sei lá, alguém que ele quer ler os próximos e-mails, um possível palestrante que ele vai contratar para o próximo e-mail. É muito importante porque ele recebe esse tipo de e-mail, assim como eu recebo todos os dias. E-mails que são perca de tempo, e por causa de e-mails assim, vários outros palestrantes que poderiam ter conteúdo muito bons são ignorados, porque esse e-mail é ignorável. E aí a gente parte aqui para o nosso segundo e-mail que a gente vai analisar. Vamos colocar o nome desse cara aqui de Chico. Chico mandou o e-mail dele aqui para mim e ele escreveu o seguinte: bom dia, como vai? Gostaria de saber se é possível me incluir no banco de palestrantes. Segue em anexo uma apresentação do meu trabalho. Desde já agradeço a atenção. Vamos lá. Simplicidade. Primeiro pilar. Tá simples? Tá simples. Segundo pilar, objetivo claro. O objetivo dele aqui, do Chico, tá claro no e-mail dele? Tá claro. Ele quer saber se é possível incluir ele no banco de palestrantes da gente. Terceiro pilar, atratividade. Não tem atratividade nenhuma, porque ele não está apresentando aqui no e-mail dele nenhum tópico, nenhum tema de palestra que eu possa ver que se encaixa no que os meus clientes procuram. Então, o e-mail dele não está atrativo. E o quarto pilar é o interesse. O e-mail dele está interessante? O e-mail dele está super básico, na verdade. Não me desperta nenhuma curiosidade. Não me desperta nenhum sentimento que me faria querer saber mais sobre quem é o Chico. Você percebe como está faltando? Lucas, o que eu faço para despertar esse interesse no cliente, essa curiosidade de querer saber mais sobre quem sou eu? Você precisa se apresentar de uma forma totalmente diferente do que qualquer outro palestrante se apresenta, do que qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você se apresenta. Não se engane, ao mandar um e-mail, você está automaticamente concorrendo com todos os outros palestrantes que mandam e-mail também para as empresas, para as agências de palestras. E quando você manda um e-mail básico, assim como o Chico mandou aqui, você está automaticamente sendo um palestrante igual a ele, mesmo que você não fale sobre os mesmos temas que ele, você está sendo igual a ele. E por ser igual a ele, e por eu ter outras prioridades, e por eu ter recebido mais um e-mail de mais um palestrante querendo a mesma coisa, eu te ignoro. É automático isso. Isso provavelmente acontece no gerente de marketing, no gerente de RH. Se você prospecta empresas, você sabe do que eu estou falando, porque não são todas as empresas que mandam um agradecimento para você, um obrigado. Vou deixar aqui no meu radar. Quem faz isso é educado, porque a maioria, e eu falo com conhecimento, porque eu já fiz isso, a maioria simplesmente te ignora, tá? Vou mostrar para vocês o Media Kit. Vou fazer uma análise rápida aqui do Media Kit que o Chico mandou em anexo para mim, porque ao contrário lá do Rogério, ele colocou um anexo no e-mail dele. Então ele mandou um e-mail e colocou ali o anexo do e-mail dele. E apesar de não ter gerado interesse, apesar do e-mail dele não ter sido atrativo, eu trouxe como estudo o Media Kit dele para compartilhar com vocês. E é óbvio que eu também estou preservando a identidade do Chico aqui do e-mail dele. O mais legal aqui de tudo, o Media Kit dele é curtíssimo. Então, o Chico ele já ganhou alguns pontos aqui no Media Kit dele por ser um Media Kit curto. Mas ele perdeu pontos por ter colocado muito texto no Media Kit dele. Esse é um erro que eu vejo a maioria dos palestrantes cometendo.
o erro de colocar muito texto no seu Media Kit, palestrante. Eu sei que você quer mostrar todo o seu potencial para os seus possíveis clientes, para as pessoas que vão ter acesso ao seu material, ao seu Media Kit. Eu sei que você quer mostrar o seu melhor para eles. Mas aqui no Media Kit não é o momento de você mostrar isso. O Media Kit é uma ferramenta para você despertar curiosidade, mais interesse no cliente em querer saber mais sobre quem você é. E nos outros pontos de contato, no seu site, nas suas redes sociais, você vai mostrar cada vez mais quem é você. Você não precisa se preocupar em mostrar de uma vez só quem é você. Em escrever um textão, porque você precisa explicar toda a sua autoridade, precisa mostrar toda a sua experiência, toda a sua capacidade. Desmembra isso. Pega um pedaço disso, coloca no seu site. Pega um pedaço disso, põe nas suas redes sociais. Pega um pedaço disso, mete lá no seu e-mail marketing. Vai mostrando para os seus clientes, aos poucos, sua autoridade, o seu potencial, os temas de palestras que você dá. Quando você faz isso, você percebe como você, aos poucos, pode ir despertando cada vez mais interesse nos contratantes. Esse que deve ser o seu trabalho, aos poucos, e sempre colocando ali sementinhas de curiosidade, sementinhas de interesse, para aos poucos ir despertando cada vez mais interesse nas pessoas com que você está se relacionando. E você comete um grande erro quando você quer, em vez de fazer isso aos poucos, jogar uma avalanche de informação em cima de um cliente que ainda nem te conhece. Uma avalanche de informação em cima de um cliente que ainda não está nem interessado em saber quem você é. De um cliente que foi você que entrou em contato com ele. Ele não entrou em contato com você. Ou seja, o interesse por você é baixíssimo, se não for zero. O que você deveria fazer, que é despertar interesse nele, equilibrar a quantidade de interesse, fazer com que ele sinta tanto interesse em você quanto você sente em realizar uma palestra ali na empresa dele, esse deveria ser o seu objetivo, mas em vez de você fazer isso, você está querendo mostrar quem você é. E ninguém quer saber informações de alguém que ele não está interessado. Ninguém quer procurar saber sobre um produto que ele não está interessado em comprar. É exatamente isso que você está fazendo, jogando um monte de informações para alguém que não está interessado ainda em saber quem você é. E quando você faz isso, você perde pontos. Foi exatamente isso que o Chico fez aqui no e-mail dele. Dá uma olhada no e-mail não, no Media Kit dele. Dá uma olhada. Aqui ele coloca o nome dele, coloca ali palestra, workshop, treinamento na capa do Media Kit dele. Na segunda página do Media Kit dele, ele coloca uma biografia dele, né? Então ali tem a biografia do Chico, tem uma informação sobre quais são as especialidades dele. Acho que ele talvez, né, tenha tido intenção de gerar autoridade, porque ele coloca ali, paulistano, tem 27 anos, se formou em design gráfico, web designer, técnica de administração de empresas, bacharel em comunicação, publicitário, possui especialização em marketing, MBA em neuromarketing, atua na área de marketing e comunicação junto a empresas, prestando consultoria. Palestrante, um cliente que ainda não te conhece, para que ele vai querer saber disso? Para que ele vai querer saber se você é formado em neuromarketing, tem MBA, se você é, sei lá, mestre em comunicação? Para que ele vai querer saber disso? O que o cliente quer saber é como isso pode ajudar ele a alcançar os resultados corporativos, os desafios que ele enfrenta, como isso pode ajudar ele a resolver os desafios que ele enfrenta ali na empresa dele. E quais foram os resultados que você já gerou para as empresas que você já atendeu. É isso que a empresa quer saber. Ela não quer saber se você é formado nisso ou naquilo, se você escreveu o livro X ou Y. Ela quer saber como você pode ajudar ela a resolver os resultados dela. E o seu e-mail, ele não precisa ser um textão desse jeito aqui, não. Pode só ser um parágrafo de 4 linhas, simplesmente falando o que você tem a oferecer para aquela empresa. Deu para entender? Aí aqui, no terceiro slide dele, ele fala aqui alguns assuntos de palestras. E, de novo, os tópicos que ele apresenta aqui são tópicos que tem muito texto. Os tópicos que você precisa colocar aqui no seu slide de palestras são tópicos com o título da sua palestra. Ponto. Você não tem que ficar se estendendo. De novo, o cara que não está interessado por você, ele não vai parar para ficar lendo tudo que você escreveu no seu e-mail, palestrante. Aliás, tudo que você escreveu no seu Media Kit, ele não vai ficar parando para ler, entendeu? Então, o mínimo de texto possível. E aqui, no último slide, o Chico, ele colocou os contatos dele. Então, ali tem o site, telefone, os contatos dele, né?
Então, o ponto positivo é que o Media Kit dele, ele é muito simples. Isso é muito positivo. A maioria dos palestrantes não criam Media Kits tão simples assim como ele. E se eu sou um cara que eu não te conheço ainda, eu não estou interessado em você ainda, eu não vou me interessar em ficar vendo um material longo seu. Por isso que precisa ser curto. Porém, você precisa criar algo curto, altamente interessante, e ali você precisa colocar elementos que sejam interessantes para as empresas. O que é interessante para a empresa? O que você pode oferecer para a empresa que vai resolver problemas daquela empresa? Como a sua experiência vai ajudar a empresa a resolver aqueles problemas? Quais são os tópicos da sua palestra e se aqueles tópicos estão alinhados totalmente àqueles problemas que as empresas enfrentam no dia a dia delas? É isso que precisa conter no seu e-mail, no seu Media Kit. E aqui, o último e-mail do nosso Oratória Digital de hoje é esse e-mail super básico e super simples que eu recebi aqui. Agora vou pôr uma mulher, da Jaqueline. Então a Jaqueline escreveu o seguinte para mim. Prezados senhores, gostaria de saber como me credenciar para fazer parte do corpo de palestrantes da Motivação. Atenciosamente, Jaqueline. Vamos lá, os 4 pilares. O e-mail dela está simples. Super simples. O e-mail dela tem um objetivo claro? Tem. Ela quer saber como fazer parte do corpo de palestrantes da Motive. O e-mail dela tá atrativo? Na dica de nada. Ela não tá me falando ali que tipo de palestrante ela é, quais temas de palestra ela domina. Eu não sei se os temas de palestras que ela domina estão atrelados, estão ligados aos temas de palestras que o meu cliente procura. Então, não tá atrativo não. Tá interessante? Não tá interessante. Esse e-mail aqui poderia ser de um palestrante iniciante, poderia ser de um palestrante com 20 anos de experiência. Talvez a Jaqueline poderia ser alguém popular. Talvez ela não seja, não sei quem ela é. Como que ela poderia se destacar de qualquer outro palestrante que envia e-mail? Como ela poderia se destacar do Chico, do Rodrigo, do Rogério, que a gente falou hoje? Está sendo basicamente igual a todos eles. Então, não está interessante. Ainda por cima, não tem nenhum material em anexo para eu saber mais sobre ela. Basicamente, eu muito provavelmente não abriria um material mesmo que tivesse ali em anexo, porque não está conseguindo ativar os 4 pilares. Lembra, isso é uma regra, palestrante. O seu e-mail precisa despertar curiosidade e interesse em mim suficiente para que eu abra o seu Media Kit, para que eu abra o seu material que está anexado aqui nesse e-mail. Se não faz isso, diminui as chances de eu abrir o seu material, tá? E quando você tem um e-mail que está atrativo, ou seja, você está apresentando ali a possibilidade de falar sobre temas que me importam, e quando você está me mostrando que é diferente de qualquer outro palestrante que já entrou em contato comigo, que você está se apresentando de uma forma diferente que qualquer outro palestrante se apresenta, você aumenta as chances de eu abrir um material seu, um Media Kit seu, por exemplo. E Lucas, como é que eu faço para ser um palestrante? Como é que eu sei que eu estou me apresentando de uma forma diferente que qualquer outro palestrante que já entrou em contato comigo? Aí você tem que assistir os nossos episódios do Oratória Digital, porque é exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês. É isso, palestrantes. Hoje foi mais um episódio do Oratória Digital, foi o nosso 4º episódio do Oratória Digital. Aqui eu procuro compartilhar, na verdade, eu analiso e reajo a 3 e-mails de palestrantes que entraram em contato comigo pedindo para fazer parte da minha agência de palestras. E o objetivo disso é te mostrar aspectos que te aproximam e te afastam de contratantes, de empresas que poderiam contratar a sua palestra. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e eu espero que você tenha conseguido tirar alguns insights desse nosso Oratória Digital, do nosso episódio do programa de hoje, tá bom? Um abraço, qualquer coisa, conta comigo, me chama lá no Instagram. Tchau, tchau!